Dando continuidade ao que nós temos falado, aos domingos, e fazendo uma recapitulação, um pequeno resumo, do que nós vimos até agora, concernentes à plena salvação de Deus, como ela se desenvolve em nós, qual o preço que foi pago por essa graça. E antes de começar, eu queria só manifestar, a minha alegria com relação ao cuidado que o Senhor tem conosco, porque o assunto que nós vamos falar hoje, justamente, é esse aqui. Graça. E o Espírito Santo é maravilhoso, Porque a irmã Lucimar chegou no meu ouvido ali de manhã e pediu esse louvor que nós louvamos aqui, Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer e participar, da sua obra vou cantar. Pela cruz me chamou e gentilmente me atraiu. E tem uma parte que ele fala assim: e merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe-me a vida, eu que estava condenado. Então a irmã vem e pede esse louvor, que fala justamente de graça merecida, daquilo que o Senhor faz por nós. E o Nazi, igualmente, compartilha esse louvor aqui, o primeiro, Foi pela graça, e foi pela graça que Jesus me libertou. Então a gente vê que a gente não está ao léu, O Espírito Santo ele tem nos guiado. Não só ao que está aqui na frente falando, mas todos os irmãos estão no mesmo Espírito. E é um mesmo Espírito, um único Espírito que nos guia. Então eu queria manifestar essa impressão que eu tive nessa manhã, do Senhor nos guiando. Então nós vimos na última semana, como é que se expressa o amor do Senhor. Quando o amor do Senhor ele é expresso, ele se torna o quê? Graça. Essa é a materialidade do amor de Deus por nós. O amor não é somente um sentimento guardado no coração, mas é algo que se faz pelo próximo. E mais ainda, nós falamos que graça é algo que se faz pelo necessitado. Nós, pecadores, somos os mais necessitados, Então o amor de Deus se torna graça, e graça é um ato de amor por aquele que necessita, Vimos também que a misericórdia, ela se relaciona com a nossa fraqueza, com a nossa pecaminosidade, o Senhor nos preservando enquanto somos pecadores, para que nós cheguemos ao arrependimento e alcancemos a graça do Senhor. E a graça se relaciona com o quê, irmãos? A graça sempre se relaciona essencialmente com salvação. Quando falamos de graça, lembramos de salvação. Claro que a graça engloba muitas coisas. A graça também engloba capacitação, engloba santificação. Mas essencialmente, quando nós falamos de graça, o que vem à nossa mente? Salvação. Então a graça é algo positivo, que vem nos dar algo. Enquanto a misericórdia, ela suprime aquilo que nós merecíamos, que é a condenação e morte. Estou só fazendo essa recapitulação, Então a misericórdia, ela vem do amor de Deus e resulta em misericórdia, em graça. Então esse é o caminho do fluir do amor de Deus. O fluir do amor, ele vem por misericórdia, primeiramente. Quando o Senhor nos preserva por misericórdia, nós alcançamos a graça do Senhor. Então, já entrando no assunto de hoje, eu queria tocar num assunto que, à primeira vista, é um assunto simples, mas também é um assunto de suma importância para o nosso entendimento, que é a natureza da graça. Qual que é a natureza da graça? Quais são as características da graça? Porque, por não entender o que é graça, nós vemos no meio evangélico, no meio cristão, muitas divisões.
Porque cada um vê graça de uma forma diferente. E por cada um ver graça de uma forma diferente, cada um entende salvação de uma forma diferente. E nós temos que ter o conceito de graça, que não é só uma teoria, mas é algo prático que Deus fez por nós, para que nós, avançando nesse conhecimento de graça, alcancemos mais graça em tempo oportuno. Se nós não entendemos o que é graça, nós vamos ficar confundidos. Vamos interpretar a palavra, as escrituras de forma errada e, consequentemente, vamos aplicar de forma errada e viver de forma errada. Então, apesar de graça ser algo simples de ser entendido, é fundamental que nós entendamos o seu conceito. Quais são as suas características? Qual é a natureza da graça? Amém, irmãos? Amém. Então, a misericórdia que o Senhor manifesta a nós é algo muito bom. É algo excelente. Mas se o Senhor parasse na misericórdia, nós não seríamos salvos. Se o amor de Deus para na misericórdia, estaciona ali e não avançasse até a graça, nós ainda estaríamos condenados. Então, o amor de Deus é excelente, a graça de Deus é muito boa, a misericórdia de Deus é muito boa, mas a graça é fundamental, irmãos. A graça é como se fosse aquela cereja do bolo, que finaliza tudo. Então, o amor de Deus, ele tinha que fluir até a graça. O Senhor não poderia parar na misericórdia. Para o homem natural, para o nosso pensamento natural, se o Senhor parasse na misericórdia, estaria tudo bem, né? Porque o que é misericórdia que nós vimos semana passada? É Deus não aplicar o juízo que o pecado requer. O Senhor segura o juízo aqui. Ele não aplica. E para o homem isso seria muito bom, né? O homem peca e não tem as consequências do pecado. Para o homem isso é excelente. É o melhor dos mundos, né? Para o homem natural, para o homem caído. Eu posso pecar, mas o Senhor fala, não, eu vou desconsiderar o seu pecado. Poxa, para o homem que ama o pecado, ama a carnalidade, isso é bom. Ele faz o que quer, não tem consequências e confia na misericórdia de Deus. É como se alguém que tivesse cometido um crime chegasse diante do juiz, comprovadamente cometeu um crime, e o juiz chegasse para ele, não, eu sei que você cometeu um crime, mas vamos jogar para debaixo do tapete. Vamos deixar aqui e vou te liberar. Claro que em virtude dos atributos do Senhor, ele não poderia parar na misericórdia, porque Deus também é justiça. Então, em virtude de quem Deus é, ele tem que avançar até a graça para poder tratar com o pecado. Graças ao Senhor pela misericórdia. Porque se não fosse a misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Então, a misericórdia do Senhor é muito boa. Mas a graça tem que existir. Então, o assunto de hoje é nós entendermos a graça do Senhor. O porquê que o Senhor tem que avançar até a graça, né? Então, o que é graça? O irmão Otmani, ele diz que graça é o seguinte: graça nada mais é que a grande obra de Deus realizada gratuitamente em seu amor incondicional e ilimitado em favor do homem desamparado, indigno e pecador. Então, resumindo, o que é graça, irmãos? Graça é simplesmente Deus trabalhando para o homem. Simplesmente isso. Graça é Deus fazendo uma obra no lugar do homem. Deus trabalhando para o homem. Diferentemente da lei. O que é a lei? A lei é a exigência de Deus para o homem, certo? A lei no Antigo Testamento era isso.
É Deus exigindo algo do homem. E para o homem cumprir a lei, isso se chama obras. O que é obra? É o homem tentando cumprir a lei de Deus. É o homem trabalhando para Deus. Isso é obra. Isso é lei. Lei é a exigência de Deus para o homem e a obra é o homem querendo cumprir a lei para poder agradar a Deus. A graça é totalmente diferente disso. E é justamente o oposto. Graça não é o homem trabalhando para Deus, mas é Deus trabalhando para o homem. De forma gratuita, de forma ilimitada, porque o homem, em virtude da sua natureza caída, pecaminosa, necessita dessa graça. E pela lei, a lei exige do homem aquilo que o homem não pode dar. Então Deus mostra a lei para o homem justamente para mostrar a sua deficiência, a sua falta de capacidade. E a mente do homem, a mente do ser humano, está repleta de lei, irmãos. Mesmo o homem afastado de Deus, no seu coração, ele acha que tem que retribuir algo. É difícil para o homem aceitar alguma coisa de graça. A gente acha até estranho, né? Quando alguém chega para nós e nos dá algo, e não cobra nada, nos dá um presente. Não estou falando em ocasiões de aniversário, não nessas ocasiões. Mas alguém vem do nada e nos dá alguma coisa. A gente não estranha? Pô, tá me dando alguma coisa do nada assim? Não, toma aqui alguma coisa aqui. Entendeu? Igual o tio da minha esposa, né? Tio Marcos. Chama ele de tio Marcos. Eu fui construir minha casa lá em cima, lá, né? No terraço do meu pai. E o tio da minha esposa, ele falou que ia construir a casa para mim de graça. E eu vou fazer a casa para você de graça, não vou cobrar nada. De graça? Como assim? Não vai me cobrar nada? O pedreiro que não cobra nada? E eu fiquei incomodado com aquilo. Como assim não vai me cobrar nada? Eu tenho que te pagar alguma coisa. E acabou que eu acabei pagando para ele. Mesmo ele cobrando, não me cobrando nada, sendo de graça, eu não me senti confortável com aquilo. Como que o camarada vai me cobrar, não vai me cobrar nada? Vai trabalhar aqui meses e eu não vou despender nada? Não, eu tenho que pagar alguma coisa. E acabou que eu paguei algo para ele, né? Porque para nós isso não é normal, né? Alguém do nada nos oferecer algo de graça. Mas foi isso que o Pai fez conosco, irmãos. Ele nos dá a vida de graça. E nós temos que entender que graça é essa, irmãos. Então a Bíblia nos indica que as obras do homem deveriam ser uma resposta à lei de Deus. A lei de Deus requer que se faça algo. Ao fazê-lo, estou respondendo à lei de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de obras. Os irmãos lembram muito bem, né, de Efésios capítulo 2, versículo 8. O que fala lá? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nós conhecemos esse versículo muito bem, né? Que a salvação é por graça, mediante a fé, e não vem de obras. Mas isso é uma confusão, irmãos, que acontece no meio cristão. Muitos conhecem o versículo, mas na hora de aplicar, aplicam de forma errada. Não conseguem entender que graça é de graça. Graça é gratuito. Não requer nada de nós. Não requer nenhuma obra de nós. E nós vamos entender o porquê. O porquê que a graça é de graça. E isso tem que entrar em nós. Nós temos que entender esse conceito. Então, falando genericamente, irmãos, de forma genérica, quais são as obras do homem? O que o homem faz? O irmão Otmani divide em 3 itens a questão das obras do homem. Na visão do homem, né?
Uma primeira divisão são os seus delitos. Ou seja, são aquelas coisas que o homem faz de errado. Aquelas coisas que o homem faz que são consideradas pecado. Esses são os delitos do homem. Vou até colocar aqui. Delitos. São as coisas que o homem faz de errado. Aquilo que o homem tenta fazer, mas não consegue fazer para Deus. Uma segunda coisa, com relação às obras do homem, são as suas realizações. Ou seja, é aquilo que o homem considera bom que ele faz. Uma ajuda que ele faz a uma pessoa, algo bom que ele faz, são as realizações do homem. E uma terceira coisa é a responsabilidade do homem, que são as promessas assumidas pelo homem que ele vai fazer para Deus. São os compromissos que ele assume com Deus. Ou seja, delitos são as coisas erradas que o homem faz. É o pecado. São os delitos. As realizações é aquilo que o homem acha bom que ele faz. Ajudar o próximo, ir no presídio, ajudar um doente. As coisas boas que o homem faz. São as realizações. E as responsabilidades são os compromissos. Eu prometo fazer isso, eu prometo caminhar de uma determinada forma, eu juro fazer ajudar determinada pessoa. Então, isso são as obras do homem, os delitos, as realizações e as responsabilidades. E se a graça de Deus, nós temos que guardar isso, se a graça de Deus é Deus trabalhando para o homem, é Deus fazendo algo pelo homem, a graça, ela não pode depender nem dos delitos, nem das realizações e nem das responsabilidades do homem. A graça não depende dessas coisas. Se a graça de Deus é de fato graça, os delitos, as realizações e as responsabilidades não podem ser misturados com ela. Nós não podemos unir os delitos com a graça. Nós não podemos unir as realizações com a graça. E nós não podemos unir as responsabilidades com a graça de Deus. Ou seja, se a graça, para ser graça, depende dos delitos, das realizações e da responsabilidade do homem, a graça deixa de ser graça. Então nós vamos ver esse primeiro item aqui. Por que a graça não pode ser misturada com os delitos? Não pode ser juntada com os delitos do homem. O homem pensa da seguinte forma. Muitos já pensaram assim, e eu também já pensei assim. Já até comentei com os irmãos. Muitos acham porque, pelo muito pecado que tem, são incapazes de chegar até Deus. Os irmãos já escutaram isso de alguém? Não, mas eu sou muito pecaminoso, eu peco muito. E eu já fiz isso, já fiz aquilo outro. Para mim não tem jeito não. Para mim não tem condições. Para aquele irmão ali até tem, para aquela pessoa até tem, porque aquela pessoa faz o bem, aquela pessoa... Mas eu, irmão, eu já fiz muita coisa. Não tem como. E essa semana eu conversava com uma vizinha cristã. A gente conversava lá em frente de casa. E ela diz que ela quando escuta isso, alguém falando assim, aquela pessoa ali não tem jeito não. Ih, aquela pessoa já fez isso, já fez aquilo outro. Aquilo ali não tem jeito não. Ela fala que quando ela escuta isso, ela fica indignada. E ela fala que ela diz assim, sim, essa pessoa tem jeito sim. Quem falou que essa pessoa não tem jeito? Eu tive jeito. Se você me conhecesse, quem eu era, ela falando isso pra mim, né? E eu sei quem ela era. Porque eu moro ali onde eu moro há 30 anos. Então eu cresci ali e conheci ela quando ela não era convertida. E eu sei como que ela era. Macumbeira, desbocada, só queria o mal dos outros,
só vivia arrumando problema na rua. À primeira vista, a gente vê que essa pessoa não tem jeito. Essa pessoa aqui, irmão, já era. Só fazia coisa ruim, irmão, só desejava o mal. E ela sabia, na época ela não sabia disso, né? Depois que ela se converteu, que ela viu. E ela fala, tem jeito sim. Eu tive jeito, do jeito que eu era. O Senhor me alcançou. Então, os delitos, irmãos, o pecado não é empecilho para a graça de Deus nos alcançar. Não importa o que nós tenhamos feito, irmãos. Não importa o que o homem tenha feito. Mas a cabeça do homem funciona de forma engraçada, né? Ele acha que pelo muito pecado que ele tem, é difícil de se achegar a Deus. É complicado. Não, irmão. Eu não tenho condições. Se eu melhorar um pouquinho, pode até ser. Se eu deixar de cometer esse pecado, e eu pensava isso também. Num outro contexto, claro, né? Depois que eu me converti, já acontece para os irmãos. Eu fiquei relutante para me batizar. Por quê? Porque eu achava que eu tinha que me libertar de alguns pecados. Eu não posso me batizar agora. Eu tenho que me libertar disso aqui ainda. Enquanto eu não me libertar disso, eu não posso me batizar. Olha só a minha cabeça como pensa. E é justamente o contrário. É pelo muito pecado que a graça nos alcança. Não é isso que fala em Romanos? Como é que fala em Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, onde há pecado, aí que é o solo fértil da graça se manifestar. Então, a graça, ela não pode se relacionar com os delitos. Tem muito pecado, então a graça não me alcança. É justamente o contrário. Se tem pecado, tem graça. E melhor, se tem muito pecado, a graça é muito maior do que esse pecado, irmãos. Então esse é o primeiro item que nós temos que ter consciência em nossa cabeça. Porque há pecado, é por isso que existe graça. Se não existe esse pecado, qual é a necessidade da graça? Então isso nos leva para um caminho um pouco perigoso. Isso leva muitos irmãos para um caminho perigoso. Por quê? Porque a partir do momento que eu acho que eu tenho que evitar pecado, deixar de pecar, para a graça me alcançar, e quando eu sigo nesse caminho, de pela minha obra, pelo meu esforço, me afastar do pecado, e eu vejo que eu estou conseguindo me afastar do pecado, o que começa a crescer no nosso coração, irmãos? Orgulho. Então é um caminho que aparentemente é um caminho bom, mas o fim dele é morte. Por quê? Porque eu vou começar a confiar na minha própria força, no meu orgulho. E a graça não tem eficácia nesse coração. A graça fica ineficaz. A graça deixa de ser graça. Então aparentemente é coisa boa. Mas onde há pecado, a graça se manifesta. É justamente aí, irmãos. Não tentemos, pelo nosso próprio esforço, buscar a graça de Deus, porque nós temos pouco pecado. É porque nós somos pecaminosos, pecadores, caídos, que a graça de Deus se manifestou. Esse, irmãos, é o único motivo. Então, no conceito do homem, o delito e a graça estão em extremos opostos. Se tem pecado, não tem graça. Essa é a cabeça do homem. Mas é justamente o contrário. Se tem pecado, tem graça. Até porque é uma batalha espiritual, aí o adversário tenta, né? Você peca muito, e esse pecado aí não tem jeito. Então aí o inimigo ele vai lançando, e a pessoa está na prisão, aí acha assim, não, eu não consigo. Você foi alcançado, mas eu não vou poder, porque eu estou cometendo, eu cometi, é muito sério. E aí o adversário nessa batalha espiritual leva a pessoa a achar que não tem, não tem jeito para ela. Exatamente.
Os irmãos ouviram o que a irmã disse? O inimigo ataca nessa área também. Então você já fez muita coisa. Você não tem jeito não. E a pessoa fica desesperançada. Indigna, se acha indigna. Se acha indigna. Não tem força. E não entende que é justamente o contrário. Por ela estar naquela condição de pobreza, de mazela, é lá que a graça vai. O que nós vemos lá em Mateus, capítulo 9? Os irmãos que estão lá comparecendo. O seu mestre come com pecadores? Come com publicanos? Mas é justamente isso que o Senhor veio fazer. Ele veio para estar no meio dos doentes, dos pecadores, porque é eles que precisam de médico. Quando nós pensamos que pelo muito pecado nós não podemos nos achegar a Deus, é a mesma coisa de que um doente falar que, eu estou muito doente. Quando eu melhorar um pouquinho, vou ver o médico. É a mesma coisa que o doente falar isso. Não, eu estou muito doente, eu não vou no médico não. Quando eu melhorar um pouquinho, quando minha febre baixar, aí eu vou procurar o médico. Tem sentido isso, irmão? É a mesma coisa o pecador. Eu tenho muito pecado, para mim não dá não. Quando eu melhorar um pouquinho, eu procuro o Senhor. Tem sentido? Não tem sentido, irmãos. Então, onde há delito, há graça. Então, portanto, o ser pobre, o ser pecador, é uma condição para receber graça. De fato, é a condição sine qua non. É a condição necessária. Sem pecado, a graça não se manifesta. Por isso que aqueles que acham que não tem pecado, mas eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo outro, acham que não necessitam da graça. Por quê? Porque se acham bons demais. Então, irmãos, a graça só vai se manifestar para aquele que reconhece o seu pecado e reconhece a mazela que está. Por que o Senhor falou lá para os fariseus, naquela passagem de Mateus 9, que ele não veio para os justos, mas veio para os doentes, para os pecadores? Porque os fariseus achavam que eram bons, achavam que eram justos, achavam que não tinham necessidade. Então o Senhor fala, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que são necessitados, são pecadores. Aí se manifesta a graça de Deus. A graça de Deus não tem como se manifestar para aquela pessoa que se acha boa, que acha que não precisa. Então, a graça de Deus, ela necessita de um solo fértil. E que solo fértil é esse? É o pecado. É até estranho de falar isso, né? Mas a graça necessita do pecado para se manifestar. Se não, graça não é graça. Vamos entender até aqui? Irmãos estão conseguindo... Ela resgatar a pessoa do pecado. Se a pessoa não está no pecado, não tem resgate. Não tem a necessidade. Ela anula a graça. A graça fica anulada. Amém? Então, porque os doentes estão doentes, é que precisam de um médico. Porque os pobres são pobres, é que necessitam de ajuda. E porque o homem é pecador, é isso. Por isso ele precisa de graça. Por isso que esse solo fértil é como Daniel, né? Daniel, ele se incluiu ali naquela oração que ele fez no capítulo 9, se incluiu nos pecados, né? Então Daniel, ele era ali um solo fértil. Sim. E em alguns momentos ali o Senhor disse o quê? Homem amado, eu te amo, Daniel. Então, assim, esse é o solo fértil, né? Entendermos que devemos interceder pelo próximo e não somos diferentes, né? Somos pecadores. Somos pecadores, necessitamos da graça. Isso lá. aí. E o pecado não é um empecilho. Não é. Pelo contrário, o pecado é uma oportunidade. Lembra que nós vimos na semana passada? Que Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência. Olha a abelha aí, ó. Mais uma abelha aí. Tem que ter cuidado com essas abelhas, né? Deus encerrou todo mundo debaixo da desobediência. Para quê? Para mostrar misericórdia. E nós vamos ver que essa passagem é de Romanos, né? Nós vamos ver lá em Gálatas
uma passagem semelhante que fala a mesma coisa, que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado. Para poder manifestar a sua graça, né? Então o homem deixa de obter graça, não por ser pecaminoso demais, mas por não estar em condições suficientemente baixas, não reconhecer a sua mazela. Ele é orgulhoso demais e moral demais. É exatamente aqui que se encontra o maior problema, o orgulho. Porque o homem é orgulhoso, ele acha que não necessita de graça. Ele sempre quer retribuir. Lembra da minha casa que foi construída de graça? Mas eu retribuir? O homem é assim. Ele sempre acha que tem que pagar. Ele tem que fazer uma obra. Como se fosse um instinto humano, né? Sim. Ele não sabe o que é não fazer nada e só receber. A natureza humana não entende isso. Não entende. Por isso que Paulo, lá em 1 Timóteo, ele fala muito sobre a graça se manifestou tanto na vida dele, que ele se colocou como principal pecador. Sim. Ele aponta, né? Que É a graça aponta o que ele fala, né? O imaculado, invisível, mais real, que é Cristo. É por aí. E vai chegar no espinho na carne. Se eu vou chegar no espinho na carne? Pode chegar aí, Denis. Porque Paulo, né? A minha graça te basta. Ele já não era pecador como outrora, né? Mas agora que Paulo está se dizendo, a gente estamos, né? Eu joguei porque o irmão tocou ali, ele está falando aí, quem escreve? Somos salvos pela graça. Quem escreve? Aquele que tem uma biografia bem negativa. Sim. E que a graça operou eficazmente. Né? O irmão tocou ali agora, ele tem uma biografia bem ruim. Sim. Mas a graça alcançou, né? A misericórdia, a graça, né? Amém. Agora ele está numa situação, mas veio o espinho na carne. E quem que o Senhor diz para ele? A graça continua operando. A minha graça te basta. A graça continua operando. É um outro quadro, né? Da eficácia da graça, né? Sim. Aquele que já é salvo. Por aquele que já é salvo. Não quero atrapalhar. Não, amém. A coisa é muito forte, né? É. Amém. Glorioso. Então, irmãos, qualquer pecado que nós tenhamos, seja grande ou seja pequeno, é Deus que está tratando. Então, para Deus, tem essa questão de pecado grande e pequeno? Para Ele? É Ele que trata. Pô. Então não existe. Qualquer pecado, irmãos, será tratado por Deus. Não importa o pecado que nós tenhamos. Será tratado por Deus pela sua obra e pela sua graça. Porque o que é graça? Nós não podemos esquecer o que é graça. Vamos lá. Graça é Deus trabalhando pelo homem. Amém? Graça é Deus trabalhando pelo homem. Numa só voz. Graça é Deus trabalhando pelo homem. A gente não pode esquecer disso. O homem não tem nenhum trabalho nisso. É Deus trabalhando pelo homem. 1 Pedro, irmãos. Vamos abrir lá, 1 Pedro. Capítulo 5, versículo 5. Fala assim. Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrocino tratam uns com os outros, cingivos todos de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Então, o que nos impede de receber a graça de Deus? O nosso orgulho. Se nós nos humilharmos diante do Senhor, Ele concede graça. Porque aos soberbos Ele resiste. É tremendo isso. O irmão falou do espinho. Paulo foi o único irmão que viu coisas inefáveis que nenhum homem será visto, né? Aí o que Deus faz? Eu vou dar uma graça aí. Ele ora 3 vezes. E o Senhor falou, não vou tirar. Para que, se não fosse a graça, que uns falam que é a visão, que Paulo tinha, né? De repente o Naso pode nos ajudar com isso.
Muitos falam que é a visão, que Deus deu um problema na visão de Paulo, de tanta coisa que ele viu. Eu só estou te lembrando que eu não vou tirar, porque senão você se sobrevivesse. Então eu não vou tirar, ele orou 3 vezes. A minha graça te basta. Ele orou 3 vezes e desistiu. Ele desistiu de orar para que o Senhor tirasse. E por que foi o espinho? Por que ele recebeu o espinho? Se não coloca essa graça, ele vai, eu vi. Ele começa a crescer, tremendo, cara. Entendeu? Então Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Esse texto de novo aí, só para ficar mais claro. 1 Pedro... Capítulo 5:5. 5:5. Olha só. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, tratar uns com os outros, cingíveis todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede graça. Amém. Amém, irmãos? Amém. Vamos avançar um pouco mais, em virtude da hora. Então nós vimos aqui esse primeiro item aqui. A graça também não se relaciona com as realizações do homem. Por quê? Porque existe esse primeiro grupo que acha que o pecado é um problema, mas também existe o segundo grupo que acha que pelas suas realizações vão alcançar algo do Senhor. Então, alguns acham que os delitos nos impedirão de receber a graça de Deus. E outros acham que as realizações nos capacitarão a obter a graça de Deus. E igualmente estão errados. Por quê? Porque o que é graça, irmãos? Graça é algo incondicional. A graça não exige nada do homem. Não exige condições. Você tem que estar assim, você tem que estar assado. Qual é aquela palavra que nós conhecemos? Vem do jeito que você está. Vem do jeito que você está. Reconheça que você necessita do Senhor, que você é pecador, aí a graça vem e te cobre. Não ache que você tem que fazer alguma coisa de bom. Quando eu ajudar os pobres, quando eu fizer aquilo outro, aí sim eu vou estar capacitado para alcançar a salvação de Deus. Enquanto eu não fizer nada, é difícil alcançar alguma coisa de Deus. O homem sempre tem esse pensamento, né? Lá em Romanos capítulo 4, versículo 4. Romanos 4:4 fala assim: ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim uma dívida. Ou seja, quando eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa boa para alcançar a graça de Deus, o que na verdade eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus me deve algo. Senhor, eu estou fazendo alguma coisa aqui. Então, eu tenho que receber algo em troca. E ele acha que ele pode comprar algo do Senhor pelas suas realizações. Então, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, mas é considerado dívida. Então a graça deixa de ser graça. Por quê? Porque eu estou fazendo algo para alcançar ela. Eu estou querendo pagar o que Deus está me dando de graça. E quando, irmãos, que eu vou conseguir pagar pela graça de Deus? Quando que eu vou conseguir fazer alguma coisa que se equipare ao valor da graça, irmãos? Nunca, né, Arthur? Por quê? Vamos dar mais um exemplo aqui. Digamos que a gente encontra ali um mendigo na rua ali. Tem um mendigo ali, alguém necessitado. A gente vai lá e tira um trocado do bolso, umas moedas e dá para o mendigo. E dá para a pessoa necessitada. O mendigo vai ficar feliz ou não? Ele vai ficar animado. Por que ele vai ficar animado? Porque ele sabe da necessidade dele. Ele sabe de onde ele está. Então ele recebe aquilo com graça. Qualquer coisa que ele receba com graça. Agora imagine que eu faça a mesma coisa. Chego aqui pro Theo. Theo, toma um trocadinho aqui para você comprar um salgadinho ali para tu. Te deu R$1, o salgado é 2, tu tem que inteirar ainda.
Tu vai achar estranho, não vai, Théo? O cara tá me dando R$1 para comprar um salgado como se eu estivesse precisando. Como se eu estivesse necessitando. Ele vai se sentir até ofendido. Esse é o homem que acha que tem que fazer algo para completar o que Deus deu. Ele acha que tem que fazer alguma coisa, porque ele não tem a graça em conta. Ele não conhece o valor da graça. Então ele acha que tem que fazer algo para poder complementar aquilo que Deus está dando para ele. E esse também é um pensamento errado, mas é um pensamento que muitos têm. Muitos acham que alcançam a salvação por fazer algo, por fazer o bem. E esse também é um pensamento totalmente equivocado. Por quê? Porque vamos estar dizendo para Deus que Deus tem uma dívida conosco. Se eu faço algo para Ele, Deus tem que me retribuir. Isso, a soberba entra aí. Então os delitos não nos impedem de receber graça, pelo contrário, proporcionam a oportunidade de receber a graça. E as realizações não nos ajudam a receber a graça de Deus, pelo contrário, anulam a essência da graça. A não ser que seja gratuita, graça não é graça. Romanos capítulo 11, irmãos. Romanos 11, versículo 6. Lê, Arthur, vê se tu achar aí, lê, Arthur. Romanos 11, versículo 6. E se a graça, não, e se é pela graça, já não é pelas obras. Ao contrário, a graça já não é graça. Amém? Amém. Se é pela graça, já não é pelas obras, não é por nada que nós façamos. Senão, a graça já não é graça. A graça perde a sua eficácia. A graça perde a sua função. Então, graça é receber sem ter um motivo para receber. Uma vez que haja um motivo, eu fiz algo, ela se torna uma recompensa. Se torna um pagamento, uma dívida por algo que você fez. Então, irmãos, quando acontece isso, se eu acho que eu fiz algo para merecer a salvação, eu nunca posso chegar diante de Deus e agradecer pela graça. Senhor, obrigado pela salvação por graça. Eu vou ter que falar o contrário. Senhor, obrigado porque o Senhor pagou sua dívida. Se eu acho que fiz alguma coisa para merecer salvação, eu tenho que agradecer a Deus por Ele ter pago a dívida dele e me dado salvação. Porque eu fiz por merecer. E aí já não existe a graça, né? Então, irmãos, a graça não tem nada a ver com o que nós façamos. Não tem nada a ver com as nossas realizações. A graça não tem a ver com nossos delitos. Quanto menos pecado, mais graça. Não existe isso. Quanto mais pecado, mais graça. E qualquer obra que nós façamos com o pensamento de estar retribuindo o que Deus nos deu é equivocado. Nós vamos estar cobrando uma dívida que Deus tem conosco. E a graça deixa de ser graça. Por mais que façamos, nunca vamos ser graça. Por mais que façamos, nós nunca vamos alcançar esse preço que foi pago. Nunca. É como se eu estivesse devendo 100 milhões para o Theo. Imagina, Arthur, eu devo 100 milhões para o teu pai. E vem com um salgadinho. Obrigado por aqueles 10 milhões. Toma um salgadinho aqui em retribuição naquilo que tu me deu. Eu vou estar debochando do Theo, né? Pô, um salgadinho, te prestei 10 milhões. Então é isso que o homem faz quando quer fazer algo para Deus para pagar a salvação. No fundo é um deboche, né, irmãos? Vir com migalhas retribuir algo que não tem preço. Mas muitos fazem isso. Muitos acham que podem comprar a salvação. Irmãos, em virtude do horário eu vou avançar e já caminhar para o final. Por quê? Porque a graça também não se relaciona com responsabilidade. O que é responsabilidade? É como se eu dissesse para o Malvino: Malvino, toma aqui 10 mil reais e vai lá no banco depositar para mim. 10 mil reais. Mas se você perder os 10 mil reais, você vai ter que pagar, hein? Cuidado, hein? Se alguma coisa acontecer, é responsabilidade tua. Isso é responsabilidade. Eu dou alguma coisa para o Malvino
E se acontecer algo com essa coisa que eu dei para ele, ele vai ter que prestar contas. Então a graça nunca pode se relacionar com a responsabilidade do homem, com aquilo que o homem assume fazer. Ah, mas eu vou andar correto daqui para frente. A graça não pode depender da... Imagine se a graça fosse depender da nossa responsabilidade. Alguns irmãos podem até falar, tudo bem, eu sou pecador, eu dependo da graça, eu sou pobre e é pela graça que eu sou salvo. Amém. Amém, irmãos? Tá certo isso? Tá certo. Nós somos pecadores e dependemos da graça. Mas alguns pensam assim, mas depois que eu fui salvo, eu tenho que andar correto. Porque se eu cometer pecado, eu vou ser condenado. Isso é responsabilidade. Ou seja, eu sou salvo por graça, mas a graça e a salvação só se mantém se eu fizer algo. Tem sentido isso também? Eu posso manter a graça pela minha responsabilidade? Por aquilo que eu faço? A graça não se mistura com responsabilidade. Pela mesma maneira que eu recebi a graça, eu mantenho a graça. Pela mesma maneira que eu recebi salvação, eu mantenho salvação. E por qual maneira que nós recebemos a graça? Não foi de graça? Então, a manutenção da salvação também é de graça. Não há nada que nós possamos fazer para que a graça permaneça em nós. Nada. Porque foi dado. Foi de graça. Eu vos dou a vida eterna. É isso que diz lá em João. Eu vos dou, é de graça. Nem você recebe pagando alguma coisa e nem você mantém fazendo alguma coisa. Isso se implica na sua consciência, né? Sim. Porque se você pensar de forma diferente, você vai se conduzir de forma diferente. E a sua vida cristã vai ser uma vida de fracasso. Vai ser uma vida de queda. Porque você quer manter algo que você não consegue manter na sua salvação. Por isso, irmãos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Aleluia. Se o Senhor nos salvou, é Ele que mantém essa salvação. Não somos nós, pela nossa boa conduta, pelo que nós fazemos de bom, pelo que nós prometemos que vamos fazer, que mantemos nossa salvação. A salvação vem do Senhor, não vem do homem. É Ele que nos dá, e nos dá de graça. E mantém de graça. Ah, se eu pecar, eu vou ser condenado. Mas se eu me arrepender, eu sou salvo de novo. Aí, se eu pecar, eu perco de novo a salvação. O senhor está brincando? É a mesma coisa que eu mandar um presente para o Theo, mandar um presente para a Renata. Renata, toma um presente. Chega na casa dela, um presente. Mas chega junto a conta para pagar. É presente? Não é presente. E a graça é um presente, irmãos. É um dom, é uma dádiva. Foi dado a nós, sem nós merecermos. Então a graça não se mistura com delitos, com realizações e nem com responsabilidade. A salvação vem do Senhor. Se a salvação pode ser tomada de volta, será que ainda é graça? Se ela pode ser tomada de volta, é graça? Não é graça. Deixa de ser graça. Se é graça, não existe a questão do mérito passado, nem da obra presente e nem da responsabilidade futura. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa é a nossa paz. Essa é a nossa alegria. É aí que nós descansamos. Irmãos, é aí que nós descansamos. Porque graça é Deus trabalhando pelo homem. Graça é Deus trabalhando pelo homem. Nosso trabalho é descansar, né? Nosso trabalho é descansar Todo trabalho no Senhor. é descansar nele. Então a graça, a salvação... É igual, é graça, o Senhor é um presente. Imagina você dar um presente para a pessoa e pegar de volta. Pô, tava falando Tem isso com o sentido? irmão ontem no telefone, mãe do amigo meu. Você não perde, pô. O Senhor te deu uma vez. É porque confunde a salvação da alma com o espírito. Confunde. A graça é graça, o reino não, é outra coisa. Amém. Aí fica confuso. Eu falei, irmã, você já vai receber um presente, eu vou pegar de volta? Não existe Então isso. dê presente. Você não perde a graça, você não perde a salvação. Não, eu te dou um presente, eu dou um presente para você. Amém. Estamos em paz. Aí o Theo faz alguma coisa que me desagrada. Pô, me dá de volta esse presente aí.
Olha, tem que andar do jeito que eu acho que você tem que andar. Se você não andar, eu vou tomar de volta o presente. Não é assim, né? Então a graça, irmãos, é como se alguém fosse numa livraria comprar um livro e pagou à vista. Toma aqui, ó. Pagou, levou o livro. Realizações. Ele pagou por algo. Então ele vai levar. Ele pagou e levou. O que é responsabilidade? É quando alguém vai comprar o mesmo livro, mas não tem dinheiro para pagar, mas fala que vai pagar no futuro. Comprou a crédito. Ah, no futuro eu te pago. Agora não tem, mas você levou o livro. Se no futuro você não pagar, você tem que devolver o livro. Então a graça não é nem uma compra à vista e nem uma compra a prazo. Graça é um presente, o livro é seu, a salvação é sua. De uma vez por todas. Amém, irmãos? Lá em João, o Senhor fala, eu lhes dou a vida eterna. Ele não fala, eu lhe empresto a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Graças ao Senhor por isso. E já finalizando, o Senhor ele faz uma obra completa, né, irmãos? Vamos abrir lá em Romanos, para finalizar. O Senhor ele faz uma obra completa, porque a graça está ligada à glória. Amém, irmãos? Né, Nélio? A graça está ligada à glória. Porque o que é a graça? A graça é o Senhor nos tirando lá do buraco. E o que é glória? É o Senhor nos levando para a glória. Aleluia. É isso. Graça e glória. O Senhor nos tira da mazela e nos leva para a sua presença. Porque a glória é a própria presença de Deus. Romanos capítulo 8, irmãos. Como é que o Senhor faz conosco? Capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém? Então o Senhor não está satisfeito somente com a justificação. O Senhor só vai parar quando nós estivermos na glória. Ele só vai estar satisfeito, irmãos, quando nós estivermos na glória. Amém. O Senhor vai lá no buraco, por graça, nos tira, nos leva para um lugar de glória, irmãos. Ele só vai parar lá. Amém? Amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é isso que Paulo fala aqui no versículo 31? Ele vê toda essa excelência, toda essa maravilha, porque do capítulo 1 até o capítulo 8 de Romanos, se nós queremos enxergar a glória, nós temos que ver do capítulo 1 até 8 de Romanos. Lá nós vamos enxergar a glória. Porque o capítulo 1 começa com o quê? Com pecado. Um homem pecou, destituído está da glória de Deus. E ao longo dos capítulos, nós vemos a salvação por Cristo, vemos a obra do Espírito e vemos a glória no final do capítulo 8. E Paulo fala o quê? O que diremos em vista dessas coisas? O que ele vai dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não deu a salvação, quem é que pode tirar a salvação de nós, irmãos? A salvação é nossa. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos deu por meio da fé. E só fechando o balão. Misericórdia. O Senhor nos dá misericórdia. Graça, o Senhor nos dá graça. Mas aqui nós temos que acrescentar um pequeno ingrediente, que não é obra. Aqui é fé, só isso. Fé. Só precisamos ter fé. Crer na obra do Senhor. Aí a graça nos cobre e nos leva para glória. Se Deus é por nós, amém, irmãos. Louvado seja o Senhor.